Queridos irmãos, nessa noite de domingo, mais uma vez reunimos para louvor e adoração a Deus, cada um nos seus lares. Convido o irmão a abrir a sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 27, verso 1 a 23. A palavra de Deus diz assim: prosseguindo Jó em seu discurso, disse: tão certo como vive Deus, que me tirou o direito, e o Todo-Poderoso, que amargurou a minha alma, enquanto em mim estiver a minha vida e o sopro de Deus nos meus narizes, nunca os meus lábios falarão injustiça, nem a minha língua pronunciará engano. Longe de mim que eu vos dê razão, até que eu expire, nunca afastarei de mim a minha integridade. A minha justiça me apegarei, e não alargarei. Não me reprova a minha consciência por qualquer dia da minha vida. Seja como perverso o meu inimigo, e o que se levanta contra mim como injusto. Porque qual será a esperança do ímpio quando lhe for cortada a vida? Quando Deus lhe arrancar a alma? Acaso ouvirá Deus o seu clamor, e não lhe sobrevindo a tribulação? Deleitar-se-á o perverso no Todo-Poderoso, e invocará a Deus em todo o tempo? Ensina-me e ensinar-vos-ei o que se encerra a mão de Deus, e não vos ocultarei, que está com o Todo-Poderoso. Eis que todos vós já vistes isso, porque pois alimentais vãs noções? Eis qual será da parte de Deus a porção do perverso, e a herança que os opressores receberão do Todo-Poderoso. Se os seus filhos se multiplicarem, será para a espada, e a sua prole não fartará de pão. Os que ficarem dela, a peste os enterrará, e as suas viúvas não chorarão. Se o perverso amontoar prata como pó, e acumular veste como barro, ele os acumulará, mas o justo é que os vestirá, e o inocente repartirá a prata. Ele edifica a sua casa como a da traça, e como a choça que o vigia constrói. Rico se deita com a sua riqueza, abre os seus olhos e já não a vê. Pavores se apoderam dele, como inundação. De noite a tempestade o arrebata. O vento oriental o leva e ele se vai. Varre com ímpeto o seu lugar. Deus lança isso sobre ele e não o poupa. Ele é que procura fugir precipitadamente da sua mão. A sua queda lhe bate em palmas. À saída apupam os seus assobios. Irmãos, é gostoso quando você está lendo as Escrituras. Como eu disse na última semana, é bom ler as Escrituras, mas quando lemos o livro de Jó e percebemos as dificuldades que ele enfrenta, muitas vezes nós não queremos estar no lugar dele. Note que Deus havia permitido que Satanás tocasse nas suas coisas, nos seus bens, e depois Deus permite que ele tocasse nele, na sua saúde. E agora Jó está aqui com seus amigos, e ele então agora ouve os seus amigos. Depois ele fala, então ele faz uma descrição da sorte dos perversos. Eu queria então nessa noite compartilhar com você. Como é que está o seu foco? O seu foco está em Deus ou nas coisas? O seu foco está no homem ou na pessoa de Deus? Gostaria de falar sobre o tema o foco vertical de Jó. Vamos orar a Deus. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai amado, nessa noite, quando reunimos mais uma vez para estudar a Tua Palavra, pedimos a Deus que o Senhor venha nos fazer ver a Tua vontade. Nos ajuda, ó Deus, a enxergar a beleza daquilo que o Senhor é, mesmo no meio das dificuldades. Que as declarações de Jó possam nos levar a se voltar para o Senhor. E que o nosso foco também seja o Senhor. Nos ajude nessa noite. Nós precisamos da Tua graça, precisamos da compreensão do Teu Espírito para podermos viver bem nesse período de pandemia, nesses dias onde o povo está desesperado. O povo que não conhece o Senhor está perdendo a paciência. Mas nessa noite, permita, ó Deus, que a experiência de Jó nos leve a uma vida de esperança, uma vida de esperar no Senhor e saber que a paciência é uma virtude, mas que o nosso foco deve estar sempre no Senhor.
Por isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então hoje, quando nós lemos a palavra do Senhor, Jó faz uma descrição aqui daquilo que ele vê na pessoa de Deus. Eu gostaria de voltar a ler alguns versículos aqui. Jó 27:2 diz assim: tão certo como vive Deus, que me tirou o deserto, o Todo-Poderoso que amargurou a minha vida. Jó 27:3: enquanto em mim estiver a vida, o sopro de Deus nos meus narizes. Jó 27:8: porque qual será a esperança do ímpio quando lhe for cortada a vida, quando Deus lhe arrancar a alma? Jó 27:9: acaso ouvirá Deus o seu clamor e lhe sobrevindo a tribulação? Jó 27:11: deleitar-se-á o perverso no Todo-Poderoso, invocará Deus em todo o tempo? Irmãos, essas declarações de Jó aqui, você vai perceber que a pessoa de Deus é que está sendo enfatizada. Ele olha para Deus, ele vê Deus de uma dimensão diferente, às vezes, daquilo que nós vemos. Então, a primeira coisa que eu quero levar você é que, quando eu e você olhar para essa realidade de Jó, nós vamos ver que ele vai nos ensinar que Deus não se oculta, Deus está sempre, o Todo-Poderoso está sempre presente conosco. Às vezes nós não percebemos, mas Deus está ali. Então a primeira coisa que eu quero lembrar você é que Jó dá prioridade, a prioridade da sua vida é Deus. E deve ser a nossa também. Mesmo depois de ter perdido a família, os bens, a saúde, ainda Jó olha para Deus e vê a presença de Deus. Ele vê o ímpio, mas ele vê como Deus trata o justo. Então nessa noite eu queria que você olhasse alguns princípios que Jó coloca aqui para nós. Eu gostaria que você também pensasse neles. E o primeiro princípio que está aqui é pensar os pensamentos de Deus é o nosso maior objetivo. Então observe que Jó, ele fala a respeito de Deus, ele declara quem é Deus. E se alguém perguntasse para você sobre Deus, o que você diria? O que você tem em mente quando pensa em Deus? Você vê aquele que dá fôlego, que mantém o seu coração batendo? Você o vê como aquele que chama o Todo-Poderoso para saber que um dia ele vai nos julgar? Você vê como aquele que protege seus filhos, os seus negócios? Ou a sua visão de Deus só faz diferença na maneira como você vê a vida? Irmãos, nós vamos ver que Deus é todo-poderoso. Nós vamos ver que Deus cuida de nós. Mas nem sempre nós olhamos e vemos que os nossos pensamentos estão ligados naquilo que Deus quer que nós venhamos a pensar. Muitas vezes as nossas preocupações são nossas coisas, são os nossos bens, são o nosso trabalho, são aquilo que nós almejamos e não estamos pensando nos pensamentos que Deus tem para que a gente pense neles. Então eu queria que você lembrasse que Jó faz um compromisso de ver que as coisas importantes para eles, ou para ele, é olhar e ver a pessoa de Deus, em primeiro lugar. Segunda coisa, Jó fala aqui no verso 24, capítulo 27, andar com integridade é a única maneira de viver. Meus lábios nunca dirão coisas más e a minha língua não contará mentiras. Irmãos, nós precisamos aprender a falar a verdade. Precisamos aprender a dominar a língua. Essa é a maior dificuldade que o homem tem. O médico diz que a língua é o músculo mais forte do corpo. Anatomicamente, essa é a verdadeira estrutura da língua. Certamente a qualifica como um dos músculos mais fortes, caso não seja o mais forte. Jó diz, os meus lábios serão lábios de integridade. Recusa-me usá-los como instrumento de engano. Será que nós temos esse controle da língua? Jó tinha um cuidado no falar. Ele havia ouvido os seus colegas, os seus amigos, e agora ele está questionando aquilo que eles falaram. Eles estavam acusando Jó de pecado. Hoje eu quero lembrar você um terceiro princípio, que o mal irá ocorrer, mas não triunfará no final. Tanto que Jó sabe disso. Jó experimenta uma vida com Deus, ele sabe que o mal acontece, mas ele não triunfa. O perverso não vai triunfar.
O justo vai aproveitar aquilo que o ímpio está acumulando. Gostaria que você fique certo que Deus mantém registros exatos daquilo que nós fazemos. Deus sabe também que o justo e sabe quem é o perverso. Suas palavras nos lembram que o pecado é pecado e que os mais serão julgados, embora a pessoa pareça que o perverso vai ganhar, mas no final ele perde, irmãos. Então eu quero que você lembre, o mal virá, mas ele não triunfará. Quarta coisa, buscar a sabedoria mediante o esforço humano é perda de tempo. Muitas vezes nós estamos aí buscando apenas conhecimento, irmãos, mas não conhecimento de Deus, daquilo que Ele é, daquilo que Ele faz. E eu gostaria de deixar com você uma definição de sabedoria. Sabedoria é olhar para a vida segundo a perspectiva de Deus. É muito importante pensar os pensamentos de Deus. Entendimento, qual é o seu significado? Uma definição de entendimento é entender e responder os problemas e os desafios da vida como Deus deseja que o façamos. Muitas vezes nós não conseguimos, irmãos, enfrentar as dificuldades que chegam olhando para o Senhor, vendo que Deus é sábio e Ele vai nos conduzir em sabedoria a nos ajudar a administrar esses momentos. E Jó então entende que em Deus está toda a sabedoria. E nós podemos nos comprometer com a nossa integridade. Devemos responder os desafios da vida como Deus quer que respondamos e confiarmos nele e crermos nele. Nós precisamos aprender a confiar no Senhor, a crer naquilo que Ele fala e naquilo que Ele quer que nós façamos. Quinta coisa, cultivar um temor sadio e santo do Senhor nos confere sabedoria e entendimento. Jó 28:20 diz, de onde, pois, vem a sabedoria? De onde está o lugar do entendimento? Só Deus conhece o caminho, só Ele sabe onde está a sabedoria. Jó 28:23. Então Jó sabia que em Deus há entendimento, em Deus há sabedoria. Só Deus conhece o caminho, só Ele sabe onde está a sabedoria. Eu queria convidá-lo a aceitar o sofrimento e aprenda com ele e não resista a ele. O irmão conta uma experiência que eu li num livro, que ele tinha um irmão que teve um problema no cérebro e o tumor do seu cérebro estava na parte frontal do seu crânio e ele estava empurrando o seu cérebro para trás, destruindo lentamente a sua memória. Era necessário fazer uma cirurgia, era a única opção que ele tinha. Ele então fez a cirurgia e foi bem sucedido. E esse homem era um ministro, ele foi lá visitar esse irmão no hospital. Ele chegou, ele estava deitado na sua cama, quando ele entrou. E durante a visita testemunhei uma dose de sabedoria. O irmão falou do Senhor a partir daquele momento e nós começamos a conversar, até que eu saí. Ele falou das lições que ele aprendeu naquele momento de cirurgia, naquele ambiente de dificuldade. Ele falou que a sensação de paz que ele sentiu, como estava completamente centrado no Senhor. Observe que aquele homem agora, em vez de lamentar, de reclamar, ele estava com sua mente voltada para o Senhor, crendo que Deus tinha poder para usar aqueles médicos para fazer uma cirurgia bem sucedida. E ele então agora compartilha com aquele irmão. Ele diz que ele foi lá para consolar aquele homem. Ele saiu de lá aprendendo muito mais. Às vezes nós temos que não evitar o sofrimento. O que devemos fazer é entrar no sofrimento e participar na medida do possível. E penetrar no mistério e procurar ver o que Deus quer nos ensinar no sofrimento. Quando alguém estiver sofrendo, devemos olhar para ela e aprender com ela. Permita que o justo e o perverso, em oração, lembre que o sofrimento compartilhado pode ser dignificamente transformador da vida. Quando observamos Jó, vemos que o seu sofrimento e as suas orações, e Jó então começa a adorar o Senhor. Ele sabe das dificuldades, ele começa a entender que Deus tem o controle da sua vida em suas mãos. Vemos que ele prepara um caminho de coragem e de integridade a ser seguida por nós. O irmão no hospital não precisava de piedade, sim de respeito. Ele fez então um novo discernimento da vida. Ele compreendeu alegremente que os desafios cotidianos era para ser
reorganizar as suas prioridades. Então, hoje à noite eu queria aqui perguntar a você quais são as suas prioridades. Quais são os seus pensamentos quando chegam os momentos de sofrimento, de dificuldade, quando lhe falta aquilo que você anseia? Você se volta para Deus ou você começa a reclamar? Você começa a murmurar ou você consegue enxergar que Deus, na sua infinita bondade, pode criar um ambiente propício no meio do sofrimento para que você reorganize a sua vida, para que você olhe Deus como prioridade na sua vida? Eu queria concluir pensando com você que nós precisamos pensar os pensamentos de Deus. Precisamos andar em integridade, e essa é a única maneira que temos para viver. Lembrar que o mal pode ocorrer, mas ele não triunfará. Buscar a sabedoria mediante o esforço humano é perda de tempo. Devemos cultivar um temor sadio e santo do Senhor, que nos confere sabedoria e entendimento. E ele nos ajuda a viver nosso dia a dia como um cristão comprometido com o Senhor e com as suas coisas. O sofrimento, irmão, nos ajuda a discernir as nossas prioridades, se nós nos concentrarmos nos objetivos certos. Então, hoje à noite eu queria que você pensasse, será que nossos objetivos estão corretos? Será que nossa visão é daquilo que o Senhor falou lá em Mateus, que temos que buscar Ele em primeiro lugar, para que as outras coisas sejam acrescentadas? Que o Senhor nos ajude, irmãos, nesse início de semana, ao meditarmos na palavra do Senhor e ao vermos a maneira que Jó reage frente às ações daqueles seus amigos. Nós vamos perceber que Jó depois torna-se um homem feliz, um homem próspero. O Senhor faz com que Jó receba o dobro daquilo que ele tinha. Mas ele precisa orar. Orar em favor daqueles que estavam ali o acusando, orar e sacrificar em favor daqueles que estavam ali atormentando a sua vida. Jó aprendeu que as prioridades são o Senhor. E no meio do sofrimento ele pode reorganizar a sua vida e conhecer melhor o Senhor. Que o Senhor nos ajude a fazer isso também nessa noite. Nesse tempo onde estamos aí, atrancafiados em casa, muitas vezes sem determinação para fazer algo novo, nós possamos olhar para o Senhor, ter um tempo com Ele de meditação. Essa semana eu li um livro que conta a experiência de um homem que ficou cego em 3 dias apenas. Ele chegou na sua casa e homens estavam assaltando lá. E ele foi tentar reagir e um deles jogou um tipo de aço no seu olho. E mesmo sendo socorrido, em 3 dias seus olhos ficaram secos. Ele então começou a aprender a viver de maneira diferente, sem poder enxergar. O homem que tinha total liberdade agora não tem mais a visão. Ele começa então a perceber que sem a visão ele precisa reorganizar a sua vida. Ele reorganiza, ele vê então agora a vida de um modo diferente. Ele vai precisar de caminhar na dependência de uma bengala. Ele vai precisar de aprender a buscar a ajuda de pessoas. Então nessa noite, quem sabe Deus, né, nesse tempo que você está passando em casa, Deus tem te dado a oportunidade para reorganizar a sua vida, reorganizar as suas prioridades. Só fez isso. Nós vamos ver que no final do capítulo 42, só tem uma experiência maravilhosa com Deus. Ele não só agora tem uma experiência de conhecer a Senhor, mas agora os seus olhos veem as ações de Deus na sua vida. Que o Senhor nos ajude a fazer isso também. Vamos orar, incline sua cabeça. Vamos buscar o Senhor nessa noite. Pai amado, nós te louvamos porque podemos meditar na sua palavra, mesmo num ambiente tão hostil como o Jó estava vivendo. Ele pode voltar o seu foco para o Senhor. Ver a grandeza do Senhor. Ver que o Senhor é todo poderoso, que o Senhor tem poder, que o ímpio, mesmo aparentemente triunfando, no final ele não triunfará. Que nós possamos buscar sabedoria vinda do Senhor, buscar entendimento, para que nesses dias de dificuldade nós saímos vitoriosos como o Senhor sempre é vitorioso. Porque nós sabemos que com o Senhor nós somos mais do que vencedores. Nos dê uma semana de vitória. Nos dê o nosso olhar voltado para o Senhor. Nos ajude a enxergar a grandeza daquilo que o Senhor é, daquilo que o Senhor pode fazer através de nós e em nós. Tudo isso nós te pedimos no nome do Senhor Jesus.